Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste sábado, dia 28 de outubro, dia em que nós celebramos a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Queremos pedir a intercessão desses apóstolos, São Simão, que era chamado de Zelote, que era um grupo que acontecia na época, menos conhecido, porque aqui no Brasil é mais divulgado, São Judas Tadeu, também que entregou a sua vida por Jesus, muito conhecido aqui no Brasil por ser o santo das causas urgentes. Peçamos a intercessão desses grandes apóstolos para que nós também possamos, na nossa realidade de vida, sermos apóstolos do Senhor. O evangelho para a festa de hoje é o de Lucas, capítulo 6, versículos do 12 ao 19. Já deixa o seu joinha aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e me ajude a evangelizar passando esse vídeo, compartilhando com outras pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E celebrar São Simão, o Zelota, e Judas, que nós ouvimos no Evangelho, filho de Tiago, São Judas Tadeu, é celebrar 2 desses apóstolos e recordar a importância que os apóstolos têm para a nossa fé. Nós nos dizemos católicos, Igreja Católica Apostólica, ou seja, a nossa igreja tem como alicerce Jesus, mas é sustentada também pelo testemunho dos apóstolos. Esses que foram escolhidos e chamados por Jesus. Depois daquele momento da oração na montanha, Jesus desce e entre os seus discípulos, ou seja, entre aqueles que o seguiam, ele escolhe 12, para que não apenas sigam, mas que sejam enviados em seu nome. Ou seja, os apóstolos, eles são testemunhas de Jesus. E a gente vai perceber, principalmente depois de Pentecostes, depois da morte e ressurreição, depois da descida do Espírito Santo, como os apóstolos se espalham, cada um vai para uma região e ali eles se tornam testemunhas de Cristo. E se o Evangelho chegou até nós, tanto tempo depois, do outro lado do mundo, foi graças a esses apóstolos que, impelidos pelo Espírito Santo, testemunharam Jesus Cristo. E por isso eles se tornam colunas, fundamentos. A primeira leitura da missa de hoje, carta aos Efésios, capítulo 2, no versículo 20, diz assim: Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas,
e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Ou seja, essa construção que é a Igreja de Cristo, ele é a rocha fundamental, ele é o alicerce, mas as colunas, os fundamentos são os apóstolos. Ou seja, para nós, esses homens escolhidos por Cristo têm um lugar fundamental de sustento, porque foram eles que receberam a mensagem, foram eles que transmitiram essa boa notícia, e para nós, eles são, de fato, tão importantes para o nosso caminho de fé. Tanto que a resposta do Salmo foi, Salmo 18, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os apóstolos anunciaram, aquele som ressoou no coração das primeiras comunidades e se espalhou em toda a terra e chega até nós. O Evangelho que nós ouvimos hoje é um ressoar do anúncio que foi profetizado por eles. Por isso queremos render graças a Deus, hoje de modo especial, por São Simão e São Judas, e pedir que nós também, dentro da nossa realidade, possamos ser apóstolos, possamos ser testemunhas, possamos anunciar Jesus e que esse som do nosso anúncio possa ressoar e se espalhar em muitos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que sobre todas as suas necessidades, orações, sobre a sua família, pela intercessão de São Judas e São Simão, desça a bênção desse Deus maravilhoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado sábado, um ótimo final de semana e fique com Deus.